Olá, bom dia, senhores. Eu vou fazer aqui uma explanação bem sucinta a respeito de um caso que está aí na mídia, que está aí nos comentários de diversas pessoas, e algumas pessoas até me perguntaram a respeito desse caso aí. É o caso do Robinho, o caso de cumprimento da pena, né, do jogador Robinho, mas que ele foi condenado na Itália e veio para o Brasil, e agora a Itália está pedindo para que ele cumpra a pena aqui. É possível isso acontecer? Numa visão técnica, na minha visão técnica, esse cumprimento de pena é impossível de acontecer aqui no nosso país. Por quê? Veja bem, antes de a gente adentrar nessa parte técnica, preciso dizer o seguinte: mesmo que STJ, que vai julgar hoje o caso, né? Mesmo que STJ determine que o jogador cumpra a pena aqui no nosso país, de imediato ele ainda não inicia o cumprimento da pena. Isso porque ainda existe a possibilidade de recurso para o STF, certo? Outra questão interessante a ser esclarecida é a seguinte: aqui nesse caso não se discute mais se o jogador é culpado ou inocente. Por quê? Porque já foi julgado e condenado lá na Itália, né? Então, tendo sido julgado e condenado, transitado e julgado lá na Itália, melhor dizendo, né? Transitado e julgado a condenação lá na Itália, não se discute mais se é inocente ou se é culpado. Agora está bem definido, é culpado, tem que cumprir a pena, mas lá, aqui, no meu ponto de vista, isso vai ser muito difícil de acontecer. Veja bem, o STJ vai decidir hoje se o jogador cumpre a pena aqui ou não, né? Essa decisão é um problema sério para o STJ. Por quê? Essa decisão ela tem repercussão geral, não se aplica, não é uma questão do jogador só por si só, é uma questão de outras pessoas posterior a esse caso passarem pela mesma situação e outros países começarem a cobrar a execução da pena aqui dentro do nosso país. O STJ vai tomar uma decisão aqui nesse caso extremamente política, ela é bastante diplomática, e o nosso país é Estado democrático de direito, então tem que seguir todos os trâmites legais com relação ao Estado democrático de direito. Então veja, a repercussão geral ela não se define somente para este caso, ou seja, para todos os outros casos que porventura vão chegar, né, também vão seguir a mesma decisão. Lembrando que STJ não decide por último, quem decide por último é, no caso, STF. Veja que tem que ser fundamentada uma decisão, nesse caso aqui, com relação à lei da imigração, né? A lei da imigração, quando fala lá no artigo 100 da transferência da execução da pena, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui para os senhores a parte mais importante com relação ao artigo 100. Vou ler primeiro o caput do artigo 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do no bis idem. Ou seja, esse princípio quer dizer, não pode ter duas punições. Duas punições, no mesmo caso, são proibidos. Aí ele vem aqui no parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no decreto 2848, que é o Código Penal, a transferência da execução da pena será possível quando preenchido os seguintes requisitos. Só vou ler os que interessam. Segundo, né? A sentença tiver sido transitada em julgado. É o caso. Lá já transitou em julgado.
Aí descendo um pouco mais, o quarto, o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes, ou seja, lá, né, no outro país ou aqui, né? E o quinto, houver tratado ou promessa de reciprocidade. Aqui esses requisitos, eles têm que ser preenchidos todos. E no caso da Itália, especificamente, por incrível que pareça, é um único país que o Brasil não tem tratado de reciprocidade de execução da pena. Então, os outros países, alguns até têm, mas a Itália não tem. Então, nesse caso aqui, tecnicamente falando, não poderia cumprir a pena aqui, né? Aí nós vamos um pouquinho mais além, através do tratado, né, por meio do decreto 826 de 89, que trata da cooperação judiciária penal. Logo de entrada, no artigo 1º, diz o seguinte: objeto da cooperação, cada uma das partes, a pedido, prestará à outra parte, na forma prevista no presente tratado, ampla cooperação em favor dos procedimentos penais conduzidos pelas autoridades judiciárias da parte requerente. 2. Tal cooperação compreenderá especialmente a comunicação dos atos judiciais, especialmente, essa cooperação ela é especialmente a comunicação dos atos judiciais, o interrogatório de indiciados ou acusados, a coleta das provas, a transferência de presos para fins de prova, ou seja, a pessoa já está presa, né? E ela vai ser transferida para fins de prova, informação dos antecedentes aos cidadãos das outras partes. 3. A cooperação não compreenderá, olha que interessante, a cooperação não compreenderá execução de medida restritiva de liberdade, nem a execução de condenações. Isso foi um tratado de acordo, né, de cooperação penal em 89. Já o item 4 aqui, cada parte pode requerer a outra informações referente à legislação e jurisprudência. Senhores, nós temos, legalmente falando, tecnicamente falando, duas situações em que é impossível isso acontecer, esse cumprimento de pena acontecer. Agora, por um outro lado, né, nós sabemos que o caso envolve uma pessoa do sexo feminino. Por outro lado, o nosso país tem tratado internacional, né, ligado aos direitos e defesa da mulher. Então, nesse sentido, o STJ pode se apoiar e, como nosso país é um país que está passando por turbulências com relação à lei da violência doméstica, que atinge diretamente a mulher, o STJ pode até, politicamente falando, tomar uma decisão favorável à Itália e fazer com que o jogador cumpra a pena no nosso país. O meu ponto de vista defensivo é que é impossível. Se eu estivesse atuando no caso, eu iria bater dizendo que não é possível, porque não obedece aí o tratado de cooperação, né, que é taxativo, como vocês viram aqui, ele é taxativo, e não obedece também à lei da imigração, que não deixa nenhuma brecha para que isso possa acontecer. Então veja, senhores, que o STJ está com um problema nas mãos, um problema que nunca foi, na história do nosso país, nunca foi trazido para, ou melhor, levado para o STJ um problema nesse sentido. E essa decisão do STJ vai ter uma repercussão geral. Mesmo que
o STF decida diferente do STJ, a decisão do STJ vai ter um peso bastante favorável aos eventuais futuros cumprimentos de execução de pena de outros países para o nosso país. Sem contar que o citado jogador é brasileiro nato. E isso tem uma influência pesada na decisão do STJ. E, se for o caso, do STF. Então, na minha visão técnica, não há possibilidade nenhuma, né, de o STJ decidir desfavorável ao jogador, salvo a situação da violência doméstica, que repercute mundialmente, né, pelos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então vejam, senhores, que nesse sentido o STJ está aí com um problema sério para ser decidido hoje, né? Está aí com um problema sério porque partindo dessa decisão vão com certeza futuramente aparecer outras. Ainda nesse mesmo caso, acredito que lá na Itália houve uma falha com relação a deixar a pessoa sair do país ou não, né? Como está acontecendo em outro caso semelhante, que não foi permitido que a pessoa deixasse o país, né? Somente agora parece que está sendo decidido aí para que fique em liberdade condicional, né? Liberdade provisória, condicionada a alguns requisitos. Então, fica para os senhores essa pequena explanação a respeito desse caso. E vamos aguardar a decisão do STJ, que, a meu ver, tem que ser favorável ao acusado, tem que ser favorável ao condenado, no caso, né? Para que ele não cumpra a pena aqui. Porque, além de brasileiro nato, o nosso sistema legal, a lei da imigração e o decreto que foi citado aqui agora por mim, não permite, não tem essa possibilidade, ok? Muito obrigado, espero que tenha esclarecido aí um pouco a respeito desse assunto. E um abraço, até a próxima.